Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos tomar agora a página 107 e vamos estudar os elementos materiais da nova lei. E assim diz, em um belíssimo texto inspirado pelo prólogo do Evangelho de João, São Tomás completa o ensinamento sobre a nova lei, mostrando-nos como a graça do Espírito Santo nos vem do Filho de Deus feito homem. Ele demonstra então como a nova lei contém, além dos elementos espirituais já mencionados, certas realidades sensíveis, de que algum modo encarnam a graça, de modo a transmiti-la a nós, bem como certos atos concretos que nos dão uma parcela do seu próprio agir. Não importa quão intelectuais sejamos, não somos puro espírito. Para receber a palavra de Deus, precisamos de sinais tangíveis. A palavra nos chega através dos nossos olhos e ouvidos, pelo que está escrito ou pregado. Precisamos ainda colocar essa palavra em prática com o nosso corpo. O Filho de Deus andou por esse caminho de um modo surpreendente pela encarnação até a cruz. A graça do Espírito Santo, da mesma maneira, chega-nos através das realidades materiais, por livros como a Bíblia, cujo ensinamento moral culmina no Sermão da Montanha, através de objetos sagrados e ações escolhidas, que são os sacramentos e a liturgia em torno deles. Então, a materialidade que nos vem, a nova lei, a lei do Espírito, compreende a realidade do homem que não é um anjo puro e precisa de elementos intermediários que façam chegar até nós, através da sua materialidade, a sua sensibilidade dos nossos sentidos, o que é espiritual. Então, o Sermão da Montanha, texto da Nova Lei, na página 108. Dotado com a autoridade do Senhor, o Sermão da Montanha foi considerado pelos padres a principal fonte da instrução moral e inspirou diretamente a maioria dos movimentos da renovação espiritual da Igreja. São Tomás, portanto, não hesita em apresentá-lo como texto específico da nova lei, análogo aos 10 mandamentos para a lei antiga. Assim como o Decálogo é a fonte da lei antiga, a lei nova, ou a lei do Evangelho, é o Sermão da Montanha, que nós não precisamos aqui aprofundar muito, porque temos trabalhado, vocês têm feito até uma atividade, não? Juntos, em grupo. O sermão, no entanto, não deve ser considerado isoladamente. Ele é o ápice e, portanto, de convergência do ensinamento moral da Escritura como um todo e do Novo Testamento em particular. Devemos interpretá-lo, portanto, em relação com a totalidade da Escritura, das quais faz parte. O sermão também não diz respeito somente à vida moral pessoal. Como os evangelhos, o sermão dirige-se à comunidade eclesial, que ajudou a formar. Assim, pode-se dizer que ele dá à Igreja a sua constituição fundamental. É a base primeira da legislação eclesial, bem como das regras e constituições que as comunidades religiosas desenvolveram ao longo da história. De qualquer maneira, o sermão não é algo como os textos legais, precisamente por ser o instrumento do Espírito Santo para o trabalho de justificação e santificação. Se tomado apenas no nível material, o texto do sermão certamente
não pode justificar e santificar alguém além da medida dos 10 mandamentos. Talvez seja ainda menos apto nesse particular, porque as suas exigências são tão grandes que podem parecer impossíveis. Porém, quando a graça do Espírito de Cristo intervém com fé e amor, o sermão torna-se um instrumento adequado para tal trabalho. Descreve no coração da experiência cristã os caminhos para a liberdade espiritual. Com tal força de animação, merece de fato ser chamado de uma lei da liberdade. Aqui dá esse exemplo. O texto em si mesmo, escrito, é como as placas de indicação do caminho, por onde eu devo andar, demonstrando onde que o Espírito Santo age na minha vida, na vida da comunidade. Tá bom? Portanto, apontar 3 razões para justificar a prática de São Tomás de chamar a lei evangélica da lei da liberdade. Por que é a lei da liberdade? Então aqui, na página 109 até a página 111, temos 3 pontos. Tá certo? Eu vou só ler para que vocês relembrem e dizer alguma coisa, considerando, como já disse há pouco, que vocês trabalharam nisso intensamente. Sobretudo Mateus 5, 6 e 7. Primeiro ponto. O Sermão da Montanha nada acrescenta nenhum preceito material aos 10 mandamentos. Pelo contrário, visto a partir do momento do contexto evangélico, liberta-nos das múltiplas observâncias externas da lei judaica, retendo apenas os preceitos morais essenciais. Isso nos permite concentrar os nossos esforços e a nossa atenção no nível do coração, do interior, lá onde as virtudes são formadas e florescem a partir da fé amorosa. Por essa moderação e flexibilidade vigorosa, o sermão prepara e promove o crescimento espiritual. Então Jesus vai ao essencial do decálogo dos mandamentos. O Sermão da Montanha, ponto 2, página 110. O Sermão da Montanha leva-nos para uma ordem nova das coisas. A lei, de regra, estabelecia entre as pessoas uma relação de mestre e servo. A lei era expressa no imperativo e sancionava faltas pré-determinadas. A nova lei coloca-nos em relações de amizade com o Senhor, como ele próprio diz. Já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que o seu mestre faz. Chamo-vos amigos, porque eu vos disse tudo o que eu ouvi do meu Pai. Na amizade já não cabem os imperativos e as ordens. Os amigos interagem no nível mais pessoal, com exortações, como na paráclise apostólica, ou conselhos. A nova lei difere das outras leis precisamente por adicionar conselho aos seus preceitos que reclamam a iniciativa pessoal, algo que as virtudes e os dons preparam-nos para levar a cabo. A meta do sermão, portanto, é ensinar-nos a viver a nossa liberdade espiritual no contexto da nossa relação de amizade com o Senhor e com os irmãos, produzidas em nós pela caridade. São Paulo refere-se à liberdade dos filhos de Deus, distinguindo-a da condição dos escravos ou das condições dos menores da casa do Pai. Os conselhos evangélicos dirigem-se a todos os cristãos, a cada um conforme a sua situação particular e vocação.
serão depois condensados nos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, fundamentos da vida religiosa, ordenados à perfeição da caridade e o testemunho evangélico para a Igreja inteira. Muito bem. Então aqui a nova ordem é a amizade com Cristo. Se na vida espiritual o tema da amizade com Cristo é muito caro, falta na moral. O Senhor me revelou como viver uma amizade profunda, íntima com Ele, também no meu agir. E o terceiro ponto, lá no final da 110, não podemos seguir o Sermão da Montanha por coação, obrigação ou dever. Ele somente pode ser realizado nas nossas vidas pelo caminho do amor, que repousa no centro do seu ensinamento e é o primeiro dom do Espírito. Esse amor liberta-nos porque nos faz agir com o nosso pleno consentimento por nossas próprias inclinações e por gozo espiritual na imitação de Cristo e de acordo com o impulso do Espírito. Não podemos, todavia, desfrutar ou exercitar tal liberdade sem haver aceitado as renúncias e as purificações necessárias para o aprendizado do verdadeiro amor e a libertação dos nossos instintos egoístas. Essa é as obras das bem-aventuranças, que nos levam à pobreza, da pobreza e à humilhação, à pureza e à paz no coração, que se torna inteiramente receptivo à ação do Espírito Santo. Então a gente não segue mais porque somos obrigados a obedecer à lei, mas o fazemos movido pelo Espírito Santo, no qual faz um caminho íntimo conosco que nos ajuda a vencer o pecado original, as consequências do pecado original, nossos instintos egoístas, indo purificando e passando aqui dessa palavra da pobreza e a humilhação à pureza. O que é puro? Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Aqueles que purificam o seu coração e veem Deus em tudo, não julgam nem sequer a si mesmo, são humildes, caem, levantam, porque são receptivos à ação desse Espírito Santo. Agora, 2 pontos finais, são 3 pagininhas aqui, 2 páginas e meia, na verdade, nem 2 páginas e meia, da 111 a 114, mas não é, dá 3 páginas. Nós temos visto, então, que a materialidade do texto contém em si algo que faz com que nós possamos sentir, direcionar a ação, a obra da lei escrita no nosso coração. Agora, os sacramentos são instrumentos da nova lei. 111. Vamos lá. Os sacramentos constituem o segundo elemento material da nova lei. São parte necessária de uma moral em que a graça de Cristo possui um papel essencial por conta da força interior que nos dá e da união vital com o Senhor que realiza, como expresso na comparação entre o corpo e os membros, entre a videira e os sarmentos. Eu sou a videira e vós sois os ramos, lembram-se? Então, os sacramentos nos levam a estarmos ligados ao Senhor. E aí diz no segundo parágrafo da 111, os sacramentos são instrumentos do Espírito que nos comunicam a graça por meio de palavras e gestos, sinais sensíveis e expressivos, como a água do batismo, o pão e o vinho da Eucaristia, a unção com óleo e a imposição das mãos. A Igreja dispôs a administração dos sacramentos
numa liturgia na celebração da paixão e ressurreição do Senhor, da qual a Eucaristia é um memorial. Além disso, também estruturou as épocas do ano para reproduzir na vida dos fiéis as principais etapas, os mistérios da obra de Cristo, o ano litúrgico. Para os cristãos, a liturgia, a forma mais alta de oração, mantém laços estreitos com a vida moral, como demonstra o uso constante dos textos morais e espirituais do Novo Testamento nas cerimônias da Igreja. De acordo com São Paulo, a vida moral é uma forma de culto espiritual. Ela gera na vida de cada pessoa aquilo que a Eucaristia significa. Aqui finalizamos esse tópico, muito simples, não? Eu espero que vocês possam ver como que nós somos alimentados diariamente pela Eucaristia. Agora estamos fazendo comunhão espiritual e pelos demais sacramentos, mas é a força do Espírito Santo que produz o sacramento, sinal visível de uma realidade invisível e que nos dá força de vivermos unidos a Cristo e ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que se manifestam nas nossas obras, cheias de amor e de bondade como de Cristo. Agora, na página 112, tem as instituições eclesiais a serviço da nova lei. Penso que seja importante aprofundar um pouco isso, né? Então vamos lá. Por fim, podemos aplicar a nossa definição da nova lei às instituições eclesiais e mostrar por qual razão não podemos opô-las à ação do Espírito Santo. Tais instituições são também seus instrumentos. Embora a ação moral seja bem pessoal, uma vez que é animada pela fé e pelo amor de Cristo, sempre possui uma dimensão eclesial. Integra-se necessariamente na vida da Igreja, compreendida como corpo de Cristo, animada pelo Espírito Santo, sempre posiciona seu ensinamento moral dentro dessa moldura, entendida de um modo muito vital e realista. Como a própria nova lei, essa comunhão de vida e de ação é principalmente algo espiritual. Contudo, ela deve estar encarnada em realidades exteriores e visíveis. As instituições da Igreja são realidades deste tipo. Então, quais são as instituições da Igreja que nós estamos falando a serviço da lei, do Espírito, do Evangelho? A hierarquia eclesial, o Papa, os bispos, os sacerdotes, o povo de Deus, a hierarquia da eclesial, a hierarquia, né? Depois, não no sentido de que um é superior ao outro, mas o serviço da ordem, o sacramento da ordem é o sacramento do serviço, as organizações comunitárias de todos os níveis, as regulamentações da lei canônica e assim por diante, certo? Basta estudar a Lumen Gentium para ver o sentido de povo de Deus, que a hierarquia está a serviço desse povo, né? As regulamentações da lei canônica e assim por diante. Isso foi desenvolvido no curso dos séculos a partir das sementes evangélicas e forma o suporte necessário para a ação da Igreja. Então, estas instituições na Igreja apresentam certos problemas, conforme o uso que delas se faz. Tornam-se perigosas quando tratamos por analogia com meras instituições humanas, como veículos de ambições pessoais, interesses específicos ou dominação orquestrada. O Evangelho é enfático a este respeito,
como as palavras de Jesus aos seus apóstolos nos demonstram. Lá na página 113, Mateus 20, Jesus disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentro de vós, seja o vosso servo. Assim, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. E o autor vai concluindo: essa é a revolução interior que a graça de Cristo opera em nós. Ensina a empregar as instituições e a exercer a autoridade num espírito de serviço, com desapego e generosidade, imitando o serviço de Cristo, que deu a vida por muitos. De fato, a dedicação de um cargo de autoridade desenvolve um feixe de diversas virtudes. Quais são as virtudes daquele que tem autoridade nas instituições eclesiais? Vamos lá, olha só: cuidado com o bem comum, atenção com as necessidades de cada pessoa, discernimento sobre o que é apropriado, coragem e perseverança em tomar decisões, paciência fraterna e capacidade de perdão frente às críticas, desprendimento no serviço a um projeto que não nos interessa ou não nos pertence individualmente. O mistério pastoral é uma das formas consumadas da caridade fraterna e uma escola muito instrutiva da experiência moral. A doutrina da nova lei, portanto, capacita-nos a mostrar todas as dimensões da moral cristã, a ordenar os seus diversos elementos. Dirige-se a uma vida que é tanto pessoal quanto eclesial. Ela é ao mesmo tempo profundamente espiritual e encarnada. Une o espírito à letra do Evangelho, a fé aos sacramentos, a oração interior ao desdobramento da liturgia. Ela liga ao sopro do Espírito, ao gerenciamento de instituições e à aplicação da lei. Evidentemente, uma obra como essa não pode ser realizada sem o auxílio do Espírito Santo, sem uma fé viva, sem a caridade vigorosa e orante, apoiada sobre a comunhão eclesial. As promessas, porém, são presentes, registradas na Escritura e nos corações. Olha, gente, então aqui, esse último parágrafo da página 103, a doutrina da nova lei, até o finalzinho aqui na 114, é o resumo do capítulo. E eu vou reler explicando para vocês, tá bom? Assim a gente finaliza essa aula que tem 2 vídeos. A doutrina da nova lei, a lei evangélica que nós vimos aqui, né? Os elementos, desculpe, me deu um branco, os elementos espirituais e os elementos materiais, que é o texto, a Escritura. Capacita-nos a mostrar todas as dimensões da moral cristã e ordenar os seus diversos elementos. Quais são os diversos elementos da moral cristã? Dirige-se a uma vida que é tanto pessoal, a minha vida enquanto ser humano, quanto batizado e, consequentemente, eclesial. Faço parte da igreja. Ela é ao mesmo tempo profundamente espiritual
encarnada. Une o Espírito Santo, o santificador, à letra do Evangelho, à fé e aos sacramentos que nós estudamos, à oração interior, a minha vida de espiritualidade íntima com Deus, ao desdobramento da liturgia, desde a minha vida íntima com Deus e a minha vida íntima e comunitária com os irmãos na liturgia. Ela liga o sopro do Espírito, olha só, ao gerenciamento das instituições, que é o papel da autoridade, e a aplicação da lei. Evidentemente, uma obra como essa não pode ser realizada sem o Espírito Santo, sem uma fé viva, sem a caridade vigorosa e orante apoiada sobre a comunhão eclesial, ou seja, a vida comunitária. E resume, as promessas, porém, são presentes, registradas na Escritura e nos corações. Está aqui, não tem muito o que explicar. Seria bom vocês estudarem isso com muito depois, só para sintetizar. Depois eu vou passar um pequeno guia de estudo para vocês. Pois bem, terminamos mais uma aula. Estou à disposição. Desculpe por qualquer coisa, estou aprendendo também a esse novo modo de ensino à distância, mas a gente chega lá, com paciência e caridade no Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.